noite, a paz do Senhor a todos que estão aí nos acompanhando no YouTube, na página do Facebook, né? O nosso podcast está se iniciando. Então, que você que já está aí nos acompanhando, não deixe de compartilhar esse podcast com mais gente. Não deixe de chamar mais gente para participar aqui com a gente. E deixa o seu like aí, curte aí o nosso podcast, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, toca no sininho para você ser notificado, que toda terça-feira tem podcast. Então, quero agradecer a todos que já estão participando aqui com a gente. E se você participa pelo Facebook, curte aí a nossa página, para você também ser notificado e ser lembrado que toda terça-feira tem podcast. Já agradecemos a sua presença. Hoje nós vamos falar sobre celebração da disciplina. É possível celebrar uma disciplina? Parece que disciplina é algo chato, né, pastor Almir? A gente fala, nossa, disciplina, disciplina. Muita gente não gosta muito de disciplina, não. Mas na nossa vida, a disciplina é fundamental. E nós vamos falar do livro do Richard Foster, que fala de celebração da disciplina, e ele vai falar de disciplinas espirituais. Como é bom a gente exercer essas disciplinas. Então, quero já que você esteja aí nos acompanhando, porque o pastor Almir já vai começar dando a introdução aqui sobre celebração da disciplina. Com o senhor, pastor Almir. Tudo bem, é um prazer nós estarmos conversando sobre o livro Celebração da Disciplina, Richard Foster, o caminho do crescimento espiritual. As disciplinas espirituais nos convidam a sair da superfície para a profundidade. E a disciplina espiritual são para os que não têm tempo de administrar o tempo nas suas vidas e vivem na correria da vida. O objetivo da disciplina é, primeiro, de tirar da escravidão que você se encontra. Segundo, dar experiências, para que nós venhamos deixar as experiências frívolas, frias e geladas que na maioria das vezes nós temos, e nos dar experiências mais sólidas na presença de Deus. E terceiro, do ensino superficial. E a quarta, da manipulação psicológica que a maioria das pessoas se encontram. Deveríamos estudar e explorar o reino de Deus com mais dedicação, afinco, rigor, determinação, como qualquer outro campo de pesquisa, para sair dessa situação do vício de religião, conforme diz a palavra de Deus em Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Temos dificuldade de colocar em prática, primeiro, a adoração, segundo, a meditação, terceiro, o jejum e quarto, a celebração, que eram práticas comuns da igreja primitiva. Conhecer a mecânica delas não significa que temos facilidade em colocar em prática nas nossas vidas. Então, a pergunta que eu faço para o meu coração e para os nossos corações é como que está o nosso tempo? Porque o autor diz da seguinte forma: a disciplina, a celebração das disciplinas é para todos aqueles que não têm tempo de administrar o seu tempo na sua vida e vivem na correria da vida. Se você é uma dessas pessoas que não tem tempo de administrar o tempo na sua vida e está na correria da vida, eu quero dizer para o nosso coração, para as nossas vidas, que a administração da disciplina e da sua celebração é para as nossas vidas. Pastora Fernanda. É verdade. A celebração da disciplina é para nossas vidas. E o que significa disciplina, né, pastor Almir? As pessoas, às vezes, elas não entendem
né, o quão é fundamental. Uma disciplina, ela serve como regra para a nossa vida, né, para os nossos comportamentos. Às vezes a gente tem noção que disciplina serve para nos prender, né, para nos subjugar, para nos deixar debaixo de um fardo. Mas não, todos nós precisamos de disciplinas. Todos nós vamos precisar de ser disciplinados em todas as áreas da nossa vida, né? Tudo na nossa vida a gente vai exigir disciplina. E a disciplina ela é boa porque ela deixa a gente até mais organizado, né? Ela é fundamental. O autor ele vai falar de celebração ali, e celebrar é festejar. Como é que pode alguém festejar uma disciplina, né? Algo que para a gente é chato, algo que para a gente é maçante, né? Como que uma pessoa vai celebrar algo que parece tão ruim, né? Mas a gente tem que ver que a disciplina, ela é boa para a nossa vida. Ela é o caminho, às vezes não, para o sucesso, ela é o caminho para... E até mesmo, como a gente está falando aqui de disciplinas espirituais, de oração, de jejum, ela é o caminho para uma vida de um relacionamento mais profundo com Deus, né? Se nós não tivermos essa disciplina, né, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de meditação da palavra, de ter uma vida de adoração, né, nós vamos vivendo essa vida de religiosidade. O importante é só ir no culto, aí na igreja. Mas a gente se esquece da leitura da palavra, a gente se esquece de ter uma vida de oração dentro de casa. Tem pessoas que só oram aqui na igreja, né, e quando ora. Então, isso é fundamental. Essas disciplinas estão sendo deixadas. Às vezes a pessoa está deixando de lado o orar, o jejuar, né, a meditação da palavra, elas não estão se interessando mais. E isso é fundamental para a nossa vida espiritual. E tem pessoas que acham que isso é banal. Que, não, eu leio quando dá, eu tenho muito ocupado, tenho muitos afazeres. Não, a gente precisa ter essa disciplina para poder a gente desenvolver esse relacionamento com Deus ainda mais. Se a gente não tem um tempo, não tira o tempo para estar orando, para estar estudando a palavra, para estar jejuando, né? O nosso relacionamento com Deus deixa de ser prioridade e começa a ser secundário. É por isso que hoje a gente vê muitas pessoas longe, distante, né, da presença de Deus. Embora elas estão dentro da igreja, elas não têm essa intimidade, elas estão fracas espiritualmente, porque elas não têm o prazer de estar meditando na palavra, de estar vivendo uma vida de oração, de estar jejuando. Elas não têm esse prazer, porque elas acham isso algo maçante. Mas isso é o que desenvolve, né, a nossa fé e a nossa salvação em Cristo Jesus. Embora a salvação ela foi de graça, né? Ela é um favor imerecido, mas o desenvolvimento da salvação é um processo. E a gente precisa, para viver essa vida de santificação, né? E essa santificação, eu sou santificado no relacionamento com Deus. E se eu não disciplino o meu corpo, a minha alma, o meu espírito para isso, então Deus vai ficando secundário na minha vida. Pastora Fernanda, a disciplina ela traz crescimento para as nossas vidas. Exatamente. E nos leva num patamar que a gente nunca espera chegar e que Deus sempre nos surpreende. Então Ele dá um crescimento interior para o nosso coração, para a nossa vida. Às vezes a gente pensa, né, que a gente tem maturidade da vida relacionado ao nosso intelecto, ao nosso entendimento, aquilo que a gente pensa o que é certo e o que é errado. Mas é na disciplina que Deus nos dá uma profundidade maior na sua presença e um crescimento maior na sua presença. E então a maturidade ela vem nas nossas vidas de uma forma mais rápida quando nós temos a disciplina de Deus no nosso coração, na nossa vida. Então Deus trabalha no invisível, no nosso interior, na nossa mente, na nossa vida e faz com que a gente tenha um crescimento na presença dele, que outrora, se eu fosse buscar
no externo eu jamais alcançaria ou conseguiria. Então, nós temos duas características de escravidão dos hábitos enraigados, comuns nas nossas vidas. E nós vamos falar a respeito dessas duas características. O primeiro é aquele que Jesus diz em Mateus 23 e 27. Ai dos mestres da lei, dos fariseus, dos hipócritas, vocês são como sepulcro caídos por fora, parecem belos, mas por dentro estão podres. Tem ira, amargura, lascívia sexual, álcool, medo, glutonaria. Somos sepulcros branqueados, que é uma descrição suave de nossas condições, dos hábitos profundamente arraigados do pecado. E a segunda característica fala em Mateus 12, 34 a 36. Jesus disse: digo que todas as palavras torpes e frívolas que saírem das vossas bocas e que proferirem vão dar conta no dia do juízo. E a boca fala do que o coração está cheio. Haverá um determinado momento desprevenido que a palavra frívola escapará, revelando o verdadeiro estado dos nossos corações, e aquilo que realmente nós somos vem à tona. A força de vontade nunca terá êxito contra os hábitos profundamente arraigados do pecado. Enquanto entendemos com as nossas próprias forças podemos vencer o mal que está em nós, ele volta com mais força, e as brechas e fendas sempre hão de se revelar no nosso interior. A vontade de sermos libertos não é suficiente para operar a transformação necessária da disposição interior. Então, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo de Deus e orando, e intercedendo e buscando a face de Deus. Deus vai moldando o nosso coração, Deus vai moldando o nosso intelecto, Deus vai moldando o nosso entendimento, e Deus nos faz uma nova criatura, e conforme diz a palavra de Deus, e nós começamos a viver em novidade de vida. Mas esses dois fantasmas acompanham todos os seres humanos. Quais são? São essas duas características. Qual que é a primeira característica? É do sepulcro caiado. Somos belos por fora e podres por dentro. E dentro dos nossos corações tem várias coisas ruins que nós temos que tirar do nosso coração, da nossa vida. Ou melhor, pedir que o Espírito Santo de Deus tire dos nossos corações e das nossas vidas. E a segunda característica é que, através das palavras frívolas ou torpes, mais cedo ou mais tarde, nós demonstramos realmente quem nós somos. Isaías diz, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz: o menino vos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Deus da eternidade, Pai da eternidade. Ele diz: Deus tem me chamado como profeta, mas ai dos lábios impuros, que profetizam a palavra de Deus. E ele falou: eis que Deus, eu vi um anjo vindo com uma brasa viva e tocou nos nossos lábios. Nós vemos um anjo vindo sobre as nossas vidas. Ele não toca só no exterior, só nos lábios, né? Ele também toca no coração e no interior do coração dos homens. Exatamente. E é interessante, pastor Almeida, que você usou uma passagem aí que fala do túmulo caiado, né? Que por fora ele é bonito, mas por dentro não, né? É oco, é vazio, não tem nada, né? Tem nada a acrescentar, nada a dar. E Jesus vai dizer também no Sermão do Monte que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, né? Em nenhum momento Jesus critica a justiça dos fariseus. Ele fala que
devemos exceder. O problema da justiça dos fariseus é que era que nem esse túmulo caiado. Eles viviam uma vida por fora, aparentemente religiosa, mas por dentro eles estavam podres, por dentro eles estavam sujos, por dentro não havia transformação. E não adianta a gente, por fora, aparentar uma espiritualidade que por dentro não existe, né? Que dentro de nós, Cristo não fez a transformação. E às vezes a gente quer transparecer alguma coisa que não somos, né? A verdadeira fé cristã é aquela que vai nos moldar por dentro, é aquela que vai pegar a gente por dentro, é aquela que vai nos tratar no nosso interior. Às vezes a gente... E outro problema dos fariseus é que eles queriam ver os outros seguindo a justiça de Deus, mas eles mesmos não seguiam. Eles faziam um monte de regra, um monte de disciplina, como a gente está falando aqui de disciplina. Eles criavam disciplina, eles criavam regras para as pessoas seguir e eles mesmos não seguiam. Então, a disciplina ela tem que ser primeiramente para mim. Se uma disciplina não me molda, não tem como eu querer que a outra pessoa execute. Não tem como eu querer que os outros executem aquilo que eu não faço. Não tem como eu falar de oração e eu não viver essa vida de oração. Não tem como eu falar que a pessoa tem que ler a palavra, conhecer a palavra, e realmente eu não viver essa vida na prática, na leitura da palavra e deixar ser transformado pela palavra, né? Então, as pessoas elas vivem esse lado também. Então, a gente precisa deixar ser transformado. O que Deus quer, porque disciplina espiritual? Porque ela vai trabalhar no nosso interior, ela vai trabalhar em nossas vidas. Ela não vai nos fazer ser um crente, um cristão de uma vida aparente. Não, mas ela realmente, essa comunhão com Deus, esse desenvolvimento de comunhão com Deus, vai me levar ao mais perto de Deus. E quanto mais perto eu tiver de Deus, mais parecida eu vou ser com Ele, né? As pessoas falam, tem pessoas que falam assim, a gente tem que andar em santidade, né, para ver Deus. Pelo contrário, né? Você não busca santidade para ter relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus e é santificado. Então as pessoas elas fazem essa inversão. Não, eu preciso viver uma vida de santidade para buscar Deus. Não, primeiro você busca Deus. E é Deus que vai te santificando e te aperfeiçoando. Não é você viver essa vida de santidade, aí agora eu vou ficar assim, não. É quando você busca Deus, Ele vai te santificando, Ele vai abrindo os seus olhos, Ele vai te limpando, Ele vai te purificando, né? Mas não tem como eu fazer tudo sozinho. Então a vida cristã tem coisas que só Deus pode fazer na minha vida, né, pastor Almir? Mas tem coisas que eu preciso fazer também, né? Tem coisas que Deus só Ele vai poder mudar na minha vida, mas tem coisas que eu preciso dar esse espaço, abrir esse espaço para que Deus possa fazer. Pastora Fernanda, e quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos os nossos defeitos. Exatamente. E quanto mais longe nós estamos de Deus, menos nós vemos os nossos defeitos. Ou nem percebemos e achamos que não temos defeito nenhum. O Senhor citou uma passagem aí de Isaías. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele falou, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, né? Então, quando ele enxergou a grandeza de Deus, ele começou a enxergar os defeitos dele. Até então, Isaías só falava ai dos outros, né? Ai do povo, ai da mulher, ai do homem. Mas quando ele tem uma visão na morte ali, quando ele fala, o dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Então, quando Isaías teve aquele vislumbre, né, da grandeza de Deus, da glória de Deus, aí sim ele começou a enxergar as suas misérias, né? Então, quando mais perto a gente está de Deus, não se engane, é onde você vai enxergar o quão miserável você é, porque Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito.
Aí você vai reconhecer as suas fragilidades, você vai reconhecer os seus pecados. Não tem como eu chegar diante de Deus e apontar para o outro e falar que o outro faz isso, que o outro é aquilo. Não, mas quando eu chego perto de Deus, eu reconheço as minhas misérias, eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço os meus pecados e eu dou lugar para que Deus possa trabalhar. Pastora Fernanda, quando o rei morre nas nossas vidas, aí Deus pode manifestar a glória dele no nosso coração, nas nossas vidas. E na maioria das vezes nós estamos buscando a presença de Deus, queremos a presença de Deus, queremos a glória de Deus, queremos que Deus se manifeste de forma sobrenatural, e Deus não se manifesta, porque tem vários reis que dominam o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e que precisam cair nas nossas vidas para que Deus venha se manifestar. As disciplinas espirituais abrem as portas da transformação. Quando perdemos a esperança da transformação interior, entramos pelo vício da religiosidade, onde nada acontece nas nossas vidas. Vivemos uma vida monótona, sem sentido, sem viver em novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e eis que tudo se fez novo. A justiça interior é um dom de Deus, é uma obra interior de Deus dentro dos corações dos homens. Não é conquistada pela força do nosso próprio braço ou pelo nosso próprio desejo, vontade. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, mas de Deus. Deus nos deu a disciplina como meios de receber a sua graça, e este é um erro da nossa geração. A disciplina permite nos transformar. Gálatas 6,8 diz: e o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O lavrador não consegue germinar o grão. Tudo o que ele pode fazer é prover as condições certas para o crescimento do grão. O caminho da graça disciplinada exige esforço, dedicação, afinco, rigor, determinação, disciplina. Exige algo que precisamos fazer para obter os resultados que desejamos. A graça da disciplina não é de graça, não é grátis e nem é barata, custa caro, necessita de muita disciplina. As pessoas, quem disse isso, né, foi Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, né? A graça, embora é um favor imerecido, ela não é barata. E tem gente fazendo da graça de Deus uma graça barata, né? Que qualquer um, não, a graça de Deus, como a gente falou aqui, a salvação, embora ela é de graça, mas para ela ser desenvolvida, para a gente viver essa vida de santidade, a gente precisa dessas disciplinas espirituais. Então, a disciplina é que vai nos forjando a cada dia. A pessoa que quer ter uma vida saudável, uma vida saudável, ela precisa disciplinar o seu corpo, ela precisa ter disciplina na sua alimentação, ela precisa ter disciplina com relação aos exercícios que ela vai fazer, né? A pessoa que começa num trabalho, ela precisa ter disciplina, hora para acordar, hora para, né, ao horário de pegar o ônibus. Se ela for a pessoa que, qualquer hora eu pego o ônibus, chega lá sempre atrasado. Então, tudo na nossa vida a gente vai ter que ter disciplina. Você vai entrar num trabalho, tem toda uma regra, uma disciplina lá que você precisa vivenciar. Então, as pessoas, elas conseguem ter uma disciplina numa vida comum, mas quando é diante de Deus, não, ela acha que não, Deus tem que aceitar tudo que ela quer.
Ela acha que não, Deus, não, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não, é do meu jeito. Ai, não precisa disso. Ai, não precisa orar tanto. Ah, não precisa ler tanta Bíblia. Ah, não precisa então, não. Todas as áreas da nossa vida requer disciplina. Todas as áreas da nossa vida, é no trabalho, é no estudo, é dentro de casa, em todas as áreas. Por que com Deus tem que ser diferente? Porque num relacionamento diário com Deus, a gente não vai precisar de disciplina. Esse livro aqui, né, é interessante, do Richard Foster. Seria bom se todos tivessem e lesse e relesse, né, todas as vezes, porque é interessante você poder ter um conhecimento, você poder desenvolver a sua vida cristã a cada dia mais. Então, as pessoas elas vão ficando, elas querem se aprofundar em algumas coisas, mas na vida cristã, numa intimidade com Deus, ela quer viver na superfície. E Deus, ele nos chama para a profundidade, né? Deus, ele nos chama para mais perto, para a gente usufruir demais. E o problema é que a gente quer viver como o povo de Israel, lá com Moisés, né? Fale o Senhor contigo e não fale conosco. E aí a gente quer que Deus use o vaso ali para falar comigo. Mas eu não quero me dispor a acordar, ou se não acordar de madrugada para orar e ouvir a voz de Deus. Eu não quero parar um tempo do meu dia para Deus falar comigo. Eu não quero ler a Bíblia e procurar ouvir o que Deus... Não, né? O que Deus tem para falar para mim hoje? Esse dia eu estava vendo um story lá, pastor Almir. A menina perguntou lá para o pastor: ô pastor, tira uma palavra aí para mim. Né, o pastor até falou assim: sai para lá, eu não sou cartomante não. Né? Falou para ela: sai para lá, eu não sou cartomante não, né? Porque a pessoa ela fica nisso, ela quer ouvir dos outros, mas ela mesma ela não busca, ela não tem uma vida de busca, ela não quer buscar a Deus, ela quer viver por aquilo que é mais fácil. Aí ela quer viver pela disciplina dos outros, né? O outro lá é disciplinado na oração, é disciplinado no jejum. Aí ela quer embarcar na vida espiritual dos outros. Não, mas eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. E Deus quer essa vida de intimidade com todos nós. Foi o tempo que Deus falava somente através dos profetas e dos sacerdotes. Hoje, Ele nos chama de sacerdotes, né? Ele fala que Ele constituiu cada um de nós como sacerdotes real, né? Povo exclusivo de Deus. Então, você é alguém que Deus quer falar com você. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso a uma vida de comunhão com Deus. Mas não, a pessoa ela quer viver da comunhão dos outros. Então, isso que é uma vida disciplinada. Eu vou viver uma vida disciplinada não para ser melhor. Não é que nem os fariseus, né? Viver uma vida de aparência, querer ser melhor que o outro, não. Ficar rotando santidade, né? Não, eu busco, eu oro não sei quantas horas por dia, pastor Almir, né? Senão eu jejuo 3 dias direto. Não, Deus não quer saber disso. O que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, a gente vive uma vida santificada para uma comunhão com Deus. A gente vive uma vida de disciplina para uma intimidade com Deus. Eu não vivo uma vida de disciplina para aparência, para agradar os outros, ou para ser melhor, ou para rotar santidade na frente dos outros. Não precisa ninguém saber não precisa ninguém ficar sabendo, pastor Almir, quantas horas eu oro, quantas vezes eu leio a Bíblia. Não, isso aí não precisa. O que precisa é eu ter a minha comunhão com Deus e Deus me transformando a cada dia. É pelos frutos que reconhecerão as árvores, né? Se elas são boas e se elas são más. Então, à medida que Deus for trabalhando na minha vida, as pessoas vão enxergando isso. Mas eu não preciso ficar falando essas coisas. É no meu íntimo, é no meu secreto com Deus. Então, precisamos ter essa vida. Pastora Fernanda, a nossa geração ela tem dificuldade de transformação.
por causa do esforço físico que ela faz na força do seu braço e tenta se transformar. Mas a disciplina nos ajuda a ser transformado no interior. Quando nós temos a disciplina no nosso coração, na nossa vida, com menos força, com menos trabalho, Deus trabalha no nosso interior e Deus nos transforma e Deus nos renova. Então a nossa geração tem essa dificuldade. O pastor Rogério perguntou aqui, cite um exemplo de um personagem bíblico que viveu uma vida disciplinar tirando Jesus. Tem vários, Tem né? vários. Eu podia citar Daniel, podia citar Paulo. Né? Daniel teve uma vida de disciplina, ele teve uma vida de oração, ele tirava um tempo ali, tirava tempo para jejuar, até pediu para o rei, né, para o imperador Nabucodonosor, para que ele não pudesse comer das iguarias ali do povo, né? E teve aquele momento que ele jejuou, né? E teve outro momento que ele tirou 21 dias, né, para jejuar sem comer carne, sem comer comidas de origem animal, né? Então Daniel, ele tem um exemplo de disciplina. Paulo é outro exemplo de disciplina, né? Que vivia meditando na palavra, que vivia orando. Tudo Paulo buscava orar, reconhecer Deus. Davi mesmo, ele buscava sempre consultar o Senhor, né? Tudo ele buscava consultar o Senhor para saber em qual batalha ele podia entrar, em qual batalha ele não podia entrar, em qual caminho ele podia ir, em qual caminho ele não podia ir. Então, existem vários exemplos de personagens bíblicos que tiveram a sua vida numa disciplina, seja disciplina de oração, seja disciplina... A gente vai entrar ainda, né, das disciplinas espirituais aqui, a gente vai falar um pouquinho da disciplina espiritual, mas... existiram personagens bíblicos que tiveram a vida disciplinada em Deus, né? Não foram personagens, não foram pessoas, né? Não somos, quando a gente fala personagens, né? A gente está falando ali daquelas pessoas, não estamos falando de obra fictícia, né? Mas assim, não foram pessoas que fizeram o que quiseram, simplesmente viver a vida como eles queriam. Não, eles se submeteram ao propósito de Deus, né? Como a gente falou aqui no domingo, o propósito de Deus não é meu, o propósito é de Deus, né? Não existe um propósito para a minha vida, não existe um propósito para a sua vida, existe o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos viver esse propósito e entrar nesse propósito. Deus não tem um plano para mim, Deus tem um plano dele para toda a humanidade. É eu que tenho que me voltar para o plano de Deus. Não eu querer que Deus faça um plano exclusivo para mim. Não existe isso. É você que tem que entrar no plano de Deus e viver esse plano, né? Porque o plano que Deus tem para a humanidade está se cumprindo, irá se cumprir. E que ele possa contar com cada um de nós. A pastora citou aqui, o pastor Rogério citou Esther, né? A pastora citou Ananias, Misael, Azarias, né? Eu estou dando risada porque ainda bem que não citaram os 3 que eu vou citar. Qual que é os 3, pastor Almir? Pastor O é bem meu profético, eu não vou falar agora de forma detalhadamente, porque a gente vai ver no decorrer da conversa, está lá no final. Mas eu cito Moisés, cito Elias e cito Ana. Exato. Né? E entre outros, né, pastor Almir? Entre outros. Existem muitos aí que viveram essa vida debaixo da disciplina do Senhor, que se submeteram ao Senhor, que deixaram as suas vidas para viver o propósito que Deus tinha para eles. Que entraram no plano que Deus tinha não o plano que Deus tinha para eles, o plano de Deus, né? O plano de Deus é único para todos nós. Então nós precisamos, embora Deus age de maneira diferente, mas Ele é único para todos nós. E nós precisamos nos submeter, mas viver essa vida de disciplina requer renúncia também, né, pastor? Requer
abandonar velhos hábitos. É que nem eu dei o exemplo aqui de alimentação. Se eu quero ter uma boa alimentação, eu vou ter que abandonar os velhos hábitos que eu tinha de uma má alimentação. Se eu quero acordar cedo, né, ter uma vida disciplinada com relógio, eu preciso abandonar os velhos hábitos. Eu não posso mais dormir até meio-dia, né? Não, eu preciso acordar cedo, eu preciso ter uma vida regrada, eu preciso me organizar no meu dia a dia, né? Então, não adianta eu querer as coisas e não abrir mão de outras. Não adianta você querer viver algo que você não quer abrir mão. Tudo na nossa vida a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para usufruir de outras, né, pastor? As disciplinas realizadas por imposições geram mortes espirituais. Mateus 5:20 diz: Jesus ensinou: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de forma nenhuma entrará no reino de Deus. A justiça consistia em controlar a vida de outras pessoas, trazendo orgulho, porque pensamos que somos o dono da razão, e temos medo, porque perdemos o controle da vida das outras pessoas. As disciplinas devem ser bênção e não maldição, colocada por imposições, obrigações, mas por prazer e amor. Como crentes, temos que ter prazer e amor de orar, meditar na palavra, jejuar, sem julgar a vida das outras pessoas. Disciplina é uma obra interna realizada pelo Espírito Santo de Deus, conforme 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Romanos 21:2 diz: transformai o mundo através da renovação do vosso entendimento. Então, as disciplinas realizadas por imposições geram mortes espirituais, por aqueles que aplicam as disciplinas por imposições. Por causa disso que o autor diz que o medo traz o controle de querer julgar a vida das outras pessoas, mas por aqueles que querem trazer as disciplinas por imposições, mas por aqueles que querem trazer a disciplina pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é que trabalha no coração dos homens, é que convence o homem, é que trabalha na vida das pessoas, é ele que faz a obra. Exatamente. Então é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos molda, né? O pastor Almir até falou uma frase ali do Tolstói, né, que fala, né? Muitos querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmo. Às vezes a gente quer mudar todo mundo, mas a mudança do mundo começa por nós, gente. Não tem como você mudar as pessoas se você não mudar a si, né? Não tem como você querer ver o mundo ao seu redor ser mudado se você não é o primeiro a mudar. As coisas começam por você, né? A mudança começa por você. Se não começar por você, não vai começar pela pessoa do lado. Se você já está enxergando que alguma coisa tem que mudar, então comece por você, faça você, né? Mas às vezes a gente fica esperando, né? Os outros fazendo, o outro não está acontecendo isso, eu não estou enxergando isso, a pessoa não está vendo. E aí você fica esperando o outro fazer uma coisa que você que está enxergando. A pessoa talvez não esteja enxergando, né? Então não adianta eu querer que as pessoas mudem se eu não mudo primeiro. Se Deus está abrindo meus olhos em algum ponto da minha vida que precisa ser mudado, então a mudança tem que começar por mim. Então, Deus nunca vai
falar para você, quanto mais perto que você chega de Deus, não é os erros dos outros que Deus vai apontar para você, mas é seus próprios erros, é os seus próprios pecados, é suas próprias fragilidades. Deus vai te mostrar, e aí Deus vai te mostrar que às vezes a sua fragilidade, o seu pecado é o mesmo que o dos outros, e você está apontando, e você está julgando, e naquilo que você também está pecando. O outro só serve como espelho para você mesmo. Então a gente precisa entrar nesse nível de maturidade e nesse nível de intimidade com Deus, buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Buscar a Deus, diz no versículo, acho que é em Isaías mesmo, enquanto se pode achar. É Isaías que diz: invocar enquanto Ele está perto. Então, enquanto eu posso buscar a Deus, esse tem que ser o meu desejo. Eu não consigo entender cristão que não tem esse desejo de buscar a Deus e de querer ouvir a voz de Deus, então, um cristão precisa ter essa sede, ter essa fome de querer conhecer o Deus a qual ele serve, o Deus a qual ele busca. E às vezes a pessoa ela está tão focada em outras coisas, em tantas coisas na vida, Hoje o inimigo que ele mais quer é te manter ocupado. Ele nem precisa te tirar da igreja, mas o foco dele é te manter ocupado. É te manter distraído com um monte de coisa, distraído com tantas coisas que você não consiga buscar a presença de Deus, Então, como que eu posso estar pensando raso quem pensa que o inimigo está querendo tirar você da igreja? Não, se você está dentro da igreja, está distraído, está ocupado com tantas coisas, menos com a presença de Deus, se a presença de Deus não é o seu foco, o inimigo não vai nem fazer questão de te tirar da igreja, ele vai te deixar lá. Enquanto você estiver lá, mas distraído, ocupado para tantas coisas e não tem o seu coração voltado para aquilo que Deus quer, para a presença de Deus na sua vida, é isso que ele vai estar jogando mais tarefa para você, vai lotar a sua agenda, a sua agenda vai ter um monte de coisa lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, mas aí a gente não encontra um espaço de busca, um espaço de oração, esse espaço que a gente fala de TSD, tempo a sós com Deus, É necessário a gente ter esse tempo a sós com Deus, é necessário a gente parar um pouco, tirar um pouco do nosso tempo, nem que seja 1 hora, ainda é pouco 1 hora, mas nem que seja 1 hora do seu dia, meia hora do seu dia, você orar, você entrar no seu quarto, você orar, você buscar a face do Senhor e ter isso como uma regra na sua vida, uma regra para você, assim como você tem a regra do seu dia a dia, de estudar, de trabalhar, Você tem todo lá um esquema para poder cumprir a sua agenda no dia. Isso não pode faltar no seu dia a dia. Essa vida de comunhão com Deus, essa vida de busca, essa vida de oração, essa vida de intercessão, essa vida de querer mais a presença de Deus na sua vida. Pastora Fernanda, às vezes a gente ora para que Deus transforme a vida das pessoas que fazem parte da nossa família, sendo que a palavra de Deus diz que nós temos que nos preocupar em mudar o nosso coração, a nossa vida, para poder alcançar os nós. Exato, exatamente. A gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, a família. A gente ora muito, Ai, Deus, muda o irmão lá, muda minha irmã, muda minha mãe, muda o meu pai, transforma a vida do fulano, do ciclano. Mas às vezes o problema daquelas vidas é nós. Somos nós que não queremos mudar, somos nós que não queremos deixar Deus trabalhar. Então, isso aí começa a gente virar regra, A gente querer ver a mudança nos outros, mas para que aquelas pessoas possam mudar, depende de nós, depende da nossa mudança. E às vezes a gente não está enxergando isso. A gente está enxergando só o erro no outro.
a gente não consegue enxergar os nossos erros, né? Até a pastora Sônia falou que todos o TSD virar hábito, né? A gente colocar como disciplina e isso virar um hábito na nossa vida, né? Não só o TSD, né? Todas as disciplinas, se a gente não tomar cuidado, começa a virar hábito nas nossas vidas. Exatamente, a gente precisa viver essas disciplinas espirituais para que isso vire um hábito, né? E um hábito, o que é um hábito? É algo que você faz corriqueiramente, você não precisa mais de a pessoa estar avisando para você, de uma regra, ou você não precisa nem de agenda para ver, mas é algo que você faz naturalmente, é algo que soa natural, né? Isso é um hábito, né? É algo que eu não preciso ficar me lembrando sempre, não, você faz automaticamente aquilo ali. Por né? amor e por prazer. Por amor e por prazer. Então, enquanto eu não mudo meus hábitos, né, não mudo alguns hábitos da minha vida, né, tudo vai sendo mais importante. Se eu não mudar esses hábitos, não colocar, né, essas disciplinas espirituais como prioridades na minha vida, qualquer coisa vai tomar o lugar de Deus na minha vida. Então eu preciso ter essa mudança de hábito. E a mudança de hábito não é um passe de mágica. É assim, pastor Almir, tem dia que a gente vai estar cansado, tem dia que a gente não vai querer, tem dia que vai ser maçante mesmo. Mas até que se torne um hábito, e aquilo ali não é mais algo maçante, algo que vai pesar na nossa vida, mas vai ser algo prazeroso. É que nem você ir na academia. No primeiro dia você acha horrível, né? Que você volta todo quebrado. No segundo você volta mais ainda. No terceiro, né? No quarto você já está querendo desistir. Eu falo, não, eu não vou mais não, estou nem aguentando fazer nada, né? Você já pensa em encerrar. Mas aquilo vai virando uma rotina e vai virando um hábito. O seu corpo vai se acostumando com aquilo ali. E aquilo ali vai virando algo de prazer, não vai sendo mais maçante para você. Ainda que tenha os desafios, cada dia, né? Você não vai ficar pegando uma barrinha lá de 5 quilos para sempre, né? Mas você vai aumentando. Mas aquilo ali vai sendo não vai se tornando algo maçante mais. Vai sendo algo prazeroso, porque você também está vendo resultados naquilo. Então, a vida cristã também é assim. Tudo a gente começa devagar mesmo. Vai doer mesmo, vai ser chato mesmo. Não digo que você vai pegar a Bíblia e você vai ler com prazer todos os dias a sua Bíblia. Não, tem dia que você vai falar, meu Deus, o que eu estou lendo aqui? Tem gente que começa a ler a Bíblia pela metade na genealogia. Já para. Tem gente que vai para Apocalipse. Tem gente que já chega na genealogia já nem quer mais ler, né? Meu Deus, esse filho de não sei quem, os nomes tão facinho de se ler, né? A pessoa vai lendo filho de não sei quem e já vai falando, não, eu não quero mais ler. E vai parando. Mas se a gente não se pôr e criar essa rotina, esse hábito, a gente nunca vai ter esse hábito de buscar a Deus, de ter essa intimidade com Deus. A gente precisa vencer. Vai ter preguiça, vai ter indisposição, vai ter dia que você não vai querer, vai ter dia que você vai ter mais sono, vai ter dia que você não quer tirar aquele tempo. Vai ter, gente. Vai ter, tudo tem a sua dificuldade. Mas a gente precisa dar um passo todos os dias e vencer todas as barreiras que nos impedem a isso. A primeira parte das disciplinas interiores. Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com a pressa, ele conseguiu o seu intento. Se esperamos superar a superficialidade da cultura religiosa, devemos buscar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quantas vezes entregamos para Deus o que restou? A nossa prioridade deve ser buscar a Deus acima de tudo. Primeiro, formas na disciplina da meditação. Em Gênesis 24:63 diz que Isaac saía à tarde para meditar no campo a palavra de Deus. Salmo 63:6 diz que
podemos meditar na vigília da noite a palavra de Deus. Terceiro, Salmo 1 e 2, Salmo 119 e 148. Feliz o homem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, será como águas junto a ribeiros de águas. Determinados discípulos de Jesus foram treinados a ouvir a voz de Deus, que é poderosa e quebra os cedros do Líbano. Amós 8, de 11 a 14 diz que haveria tempo em que as pessoas teriam fome de Deus, e esse tempo chegou. Salmo 119, 78 diz: eu, porém, meditarei na palavra do Senhor, visualizando as histórias do Evangelho. Devemos aprender a ouvir a voz de Deus e manter um diálogo, que significa duas pessoas conversando entre elas, e pedir visão profética para discernir o rumo dos acontecimentos. Então a palavra de Deus diz que haveria tempo sobre a face da terra, que haveria fome de Deus, e esse tempo chegou. É os dias que nós estamos vivendo, nos princípios de dores que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas não têm desejo de se alimentar da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos nos alimentar dela de dia e de noite, e que devemos meditar nela. Meditar. Pastor Almi, é interessante, você falou na meditação, a primeira disciplina espiritual é a meditação, né, que o autor vai falar ali. E meditação não é aquela meditação oriental que fala, você tem que liberar sua mente, né, deixar sua mente vagando. Não, quando ele fala meditar, é meditar na palavra. Hoje parece tão difícil a gente entender, né, até o autor vai falar isso, que parece tão difícil a gente entender o que é meditação, porque a pessoa está tão acumulado de afazeres, né? Ela não consegue. Tem pessoas que não conseguem viver sem um barulho dentro de casa, né? Se ela ficar no silêncio, ela já fica perturbada. Ela tem que ligar uma TV, ela tem que ouvir, ela tem que ligar um rádio, porque ela quer ter barulho. Às vezes ela nem está assistindo a televisão, mas só ligar a TV para ter um barulho é fundamental para ela. Ela nem precisa estar lá ligada no rádio, mas só ter um barulho. Às vezes a pessoa ela só quer ter um barulho, né? Então ela já não consegue mais meditar. E meditar é fundamental. As pessoas naquela época, né, os primórdios, eles faziam, quando Deus falava sobre meditação, de ouvir a palavra de Deus, né? Os próprios salmistas falavam sobre isso, porque era algo fácil para eles, era algo que eles faziam com facilidade, já estava na rotina deles meditar na palavra, meditar no que foi dito, meditar, né, no que Deus quer falar. Então, era algo que eles faziam com facilidade. Hoje, parece tão difícil para a gente, né, no tempo de hoje, as pessoas não conseguem ficar no silêncio. Ela precisa ter alguma coisa, um barulho, alguma coisa. Não, é necessário esse momento de silêncio. O silêncio também é fundamental. E a gente meditar, eu não digo que é você ficar com a mente vagando, mas é você meditar no que Deus está falando com você. É você ler a palavra e tirar um tempo para ouvir, para refletir sobre aquilo que você leu. Às vezes a pessoa lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ela nem medita. Ela só leu, né? Então, meditar na palavra é isso, é eu tirar esse tempo, eu entender o que Deus quer falar comigo através daquele versículo, através daquela palavra, né? O que Deus está querendo tratar. Não é um estudo da palavra, assim, a gente vai falar sobre isso, sobre o estudo da palavra, outra disciplina espiritual, mas é uma meditação, é quando eu tento ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Espírito Santo quer me dizer. Então, a gente precisa. Tem pessoas que não sabem ter esse momento de solitude. E o que é solitude?
Solitude é você estar sozinho, mas você estar sozinho, solitude não é solidão, tá? Solidão, às vezes a pessoa está no meio de muita pessoa e se sente só. Né? Ela está recheada de pessoas ao seu redor, e ela se sente só. Ela não se sente amada, ela não se sente recebida, aceita naquele lugar, ela se sente sozinha. E o que é solitude? Eu posso não ter ninguém do meu lado, mas eu estou bem, eu estou em paz, existe paz dentro de mim, existe alegria dentro de mim. Então tem pessoas que não sabem ficar sozinha. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinha, tirar esse momento a sós com Deus e ficar, poxa, eu vou ficar lá, eu vou falar o quê? Vou ficar, né? Então é necessário a gente ter esse momento de solitude, esse momento a sós, né? Esse momento nosso, né, pastor Almir? Às vezes a gente quer ter um momento nosso, né? Um momento só nosso, é um momento nosso, mas não é só nós. A gente entende que nós estamos com Deus e Deus está presente na nossa vida e Deus está falando conosco. Então, eu viver em solitude é eu estar desfrutando desse momento, a sós com Deus e ouvindo a voz de Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo através das Sagradas Escrituras, né? Davi falou isso no Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer isso, né? Que ele tem o prazer na lei do Senhor e na lei dele ele medita de dia e de noite. Se você ler o Salmo 119, né? O salmista vai dizer ali o quanto ele ama a lei do Senhor, a palavra, e ele vai falar sobre meditar na palavra. O que você vai ouvir no Salmo 19 dessa palavra? Meditar, eu medito na palavra, eu medito na palavra. É necessário a gente ter esse tempo de meditação, a gente ter esse tempo de ouvir a voz do Senhor. Conversar com Deus não é um monólogo, né? Tem gente que pensa que oração é monólogo também, pastor Almir. Oração não é monólogo, oração é diálogo, né? É você falar com Deus, mas também você ter um tempo de ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala com Deus, mas não aí quando fala amém, nem espera Deus falar, né? Não quer nem saber de Deus falar, já sai correndo. Ah, que Deus falar comigo o quê? Aí depois se lasca. Tá lascado a vida inteira, né? E não entende por que ficou lascado, né? Mas é porque não teve esse momento de ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa ter esse tempo de ouvir. A gente precisa aprender a ter esses tempos a sós, a entrar no nosso quarto só para ouvir a voz de Deus, a ser treinado a ouvir, né? Às vezes, talvez você vai precisar pôr uma música de fundo, não sei, mas tira esse tempo a sós, desliga tudo, né? Para tudo e tenta ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor falando no seu espírito. O Espírito, ele comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo que habita em nós, ele fala conosco. Então, a gente precisa ter esse tempo de meditação. Procurar ouvir a voz do Senhor. Não só falar com Deus, não só ler a palavra de modo corrido aqui. Não, mas é procurar ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje em dia as pessoas não têm parado para ouvir. Elas não conseguem nem ouvir a pessoa do lado, quanto mais a Deus. Né? Quando um pai ou uma mãe fala, já sei. Tem pessoa que não tem paciência para ouvir nada, né? Ela de tudo, tá bom, entendi, eu sei. Não entendeu nada, porque ela não para ouvir. Né? Ela ouve, tem pessoas, esses dias eu estava ouvindo, não foi esses dias não, eu ouvi um dia uma entrevista de um cantor, né? Um cantor secular aí, né, do Capital Inicial, o Dinho Ouro Preto, e ele estava falando, e ele falou assim, o Serginho Grossman perguntando para ele, né, essa geração hoje em dia, né, tudo baixa a música rápido, né, as coisas rápidas, tudo, tem gente que não consegue ouvir a música inteira, a geração de hoje não consegue nem ouvir a música inteira, ela ouve uma música e daqui a pouco ela já pula para outra, ela não tem paciência para ouvir. Né? Então, para você ver, a gente está falando de música. Às vezes a pessoa não tem paciência nem para ouvir uma música. Ela fica mudando de música e música e mais música e mais música. Ela fica para lá e para cá. Ela não para ouvir e meditar no que a letra está dizendo.
Aí a pessoa, ela só escuta o toquinho lá da música, né? Mas ela não vê as letras. Por isso que às vezes a gente vai ver, quando a gente ouve as letras de algumas músicas, a gente fala, misericórdia, que música é essa? Né? Mas a pessoa, ela não tem esse tempo para parar para ouvir as coisas. E nós precisamos tirar esse tempo para ouvir. Ouvir as pessoas ao nosso redor, sim, mas também ouvir a Deus. Porque Deus, Ele quer falar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E a palavra de Deus diz que Ele nos guiará a toda a verdade. E como que o Espírito Santo vai guiar nós a toda a verdade? Através da palavra? Mas se eu só ler a palavra e não ter tempo para meditar na palavra, eu não vou ouvir o que Deus está querendo me dizer e nem ter entendimento daquilo que Ele está querendo me dizer. É por isso que eu preciso ter esse tempo de meditação. Pastora Fernanda, acabou o nosso tempo e na semana que vem nós vamos voltar a falar sobre a meditação da palavra de Deus e dar continuidade. Okay. Tudo bem? Tudo bem, a gente vai continuar, né, falando sobre disciplina espiritual. Nós vamos falar sobre meditação, depois vai ter oração, pastor? Oração, jejum e o restante. Mas se prepara aí, né? E se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre esse livro, que é muito edificante, né? Vai te ajudar nas disciplinas espirituais. Se você ainda não tem um entendimento como fazer um jejum, né? Hoje em dia as pessoas não têm esse entendimento. Compre para você ter esse entendimento, amadurecer na sua fé, ter a sua fé fortalecida, amém? Então, eu agradeço a todos que participaram aqui com a gente dessa live, desse podcast, que você venha continuar dando o seu like aí, divulgando para mais gente, compartilhando esse vídeo com mais gente, né? Não deixando de convidar pessoas para estarem aqui conosco na terça-feira, às 8h20. Semana que vem nós vamos dar continuidade às disciplinas espirituais. E só dando um aviso, na quinta-feira tem a SAF com a pastora Sônia, né? Às 8h20, 20h20, né? SAF com a pastora Sônia, uma ministração de uma palavra, né, para todos nós. Que você venha participar, porque eu creio que a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos revigora. Então, a pastora Sônia vai estar ministrando aqui na quinta-feira, às 8h, né? Eu falei 20h20, é 20 horas, tá? Na SAF. E no sábado, a presencial aqui, né? Nós vamos ter o chá primaveril, né? No sábado, às 16h. Se você é mulher, mora aqui em Jacareí ou na Redondezas, aqui em São José, e quer vir participar, venha participar aqui com a gente. Está aí o endereço, né? O tema vai ser perseverança. A pastora Valéria Moraes vai estar aqui trazendo uma palavra para a gente, né? No sábado, dia 16, às 16h. Que você venha participar do chá primaveril. E no domingo, às 9h da manhã, nós vamos continuar falando sobre conceitos milenistas, né, na escola de ministério. Que você participe com a gente, tanto presencial ou online aí, mas participe. Todo domingo, às 9h, nós estamos reunidos aqui na escola de ministério. E no domingo, às 18h30, nós temos o culto de celebração. Não deixe de participar, gente. Não deixe de vir, de estar participando aqui com a gente presencialmente. Se você não pode estar presencial, que participe com a gente online também, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Mas não deixe de participar. Nós contamos com a presença de todos. E agradecemos por todos que participaram dessa live. Que Deus abençoe a sua vida. É o chamar, mais do que uma igreja, uma família.